faz isso. Se bem que eu não iria, sim, porque eu já trouxe uma carta. Mas Bom, vamos então avançar mais um pouquinho, fechar uma etapa da nossa reflexão aqui. Até agora seguiu basicamente o Canete. O Canete é interessante porque ela explora essa noção de poder e relação, pelo menos a palavra poder aponta para uma relação e não propriamente para uma substância. Claro que existe uma substância envolvida ali, da qual a gente fala com o poder, que é a questão da força. Muito bem a relação entre poder e força. Mas por tudo que até agora foi apresentado, podemos construir com a força e mostra mais o tipo de relação do que propriamente uma substância. Como essa relação ocorre, as questões simbólicas, o papel da força ali dentro, em vários exemplos a gente foi mostrando isso a partir do próprio Canete. O processo do poder, como é que, por exemplo, em termos de relações humanas, linguagem, inquérito, pergunta, como é que a pergunta vasta resposta funciona, como relação do poder tem a ver com isso, o poder tem a ver com simbologia, o símbolo para o outro, quais os fundamentos dessa simbologia, e daí volta para questões fáticas, que ora lembram questões de força, ora lembram outros aspectos que não são realmente força, como é a velocidade, a agilidade, etc. A rapidez, o poder da águia. As questões foram surgindo e talvez nem pudesse sintetizar, dizendo que o Canete nos ajuda a entender. Primeiro, o poder de relação. Segundo, uma relação que, não obstante, tem um referencial substantivo. Força, por exemplo, força atriz, força física, tem esse referencial, do que aparece isso. Esse referencial, no entanto, ele não é, por assim dizer, decisivo, porque o poder é relação, e aí entra em foco aquilo que o Canete nos mostrou da simbólica. A simbólica virtual, a águia, leão, enfim, nessas situações. Nessa síntese, o poder é uma relação, o poder aponta para a relação, tem um referencial substantivo, e, por outro lado, nessa relação, a simbólica desempenha um papel importante. É isso, talvez em síntese, muito apertado, que a gente possa extrair da obra do Canete, aquelas questões que nós fomos levantando. Agora, então, vamos sair um pouquinho do Canete e começar um outro tipo de reflexão para ele levar, então, ao direito.
colocar como é que eu poder e direito. Se eu pensar no direito como uma organização que tem também uma relação direta com a chamada organização do poder, a relação do direito político, provavelmente poderia explorar essas questões numa direção. Isso seria perfeitamente possível fazê-lo pensando em questões cruciais do direito e o que esse tipo de organização apareceria à tona facilmente. Enfim, de um lado, a teoria política do poder e do outro lado, entendendo muito da teoria da soberania, por exemplo. Ou, de um lado, a teoria política do poder, do outro lado, do poder constituinte. São expressões jurídicas onde a questão do poder apareceria nitidamente. Nós temos que explorar essas questões nesses termos e ver como é que isso é elaborado. Juridicamente, tendo visto que nós olhamos a respeito do poder. Nesse aspecto, eu teria um material bastante vasto para explorar aqui e entender como é que o poder, enfim, se ligam ou podem ser ligados teoricamente. Por outro lado, talvez tivesse que enfrentar aqui alguns temas complicados. Se eu olhar para a teoria política do poder, e olhar a teoria política do poder, eu não chegaria a alguns impasses, algumas perplexidades que não me levassem muito longe e não me ajudassem muito. Se nós pensarmos em termos de poder político, a revolução sofrida no Ocidente pelas organizações políticas, o modo de exercício do poder político, desde as relações mais, vamos dizer, visíveis, personificadas, do líder político, do chefe, da sociedade primitiva, enfim, relação quase pessoal, relações do tipo carismático, mágica, etc. Daí até o tipo de poder que nós conhecemos no Estado moderno, para esse Estado contemporâneo, eu provavelmente iria chegando a um grau de abstração que talvez se tornasse, por esse âmbito político, difícil a gente lidar com o tema. Até porque eu poderia chegar a extremos. A Hannah Arendt tem uma figura a respeito dessa intervenção, que é o poder político, que na verdade ela usa só para o que ela chama de poder totalitário. Mas eu acho que dá para a gente generalizar para o chamado poder democrático, de modo geral, que é o que caracteriza o Estado moderno e cada vez mais o Estado contemporâneo, a globalização, etc. Que é a imagem da cebola. Tem o seguinte, vou falar do seguinte, ela está pensando mais no poder totalitário, mas deixando o totalitário de lado, ela diz que eu tenho várias formas de representar o poder. Uma é a forma da pirâmide. Óbvio, uma unidade, dominância, chefia, daí para baixo, tem as ordens que descem escalonadas. Essa é uma imagem clássica do poder, de uma metáfora. Essa imagem faz com que o poder realmente apareça como uma série de relações. A verdade é que, como se fosse uma corrente que desce do princípio e vai lá para o fim.
A outra imagem, é a imagem de uma pirâmide sem vazia, só linhas, onde você tem um pináculo e no meio não tem nada. Também existe essa forma de se perceber o poder. Enfim, você tem o ápice e a base, não tem nada no meio. Isso é uma outra metáfora que exercício do poder político. Existe isso também, assim, direto. Seja um pouco desse tipo. E daí ela, tentando explicar a totalitária, mas falando, acho também do poder burocrático, ela fala outra imagem interessante para a gente entender que é o poder é a cebola, a figura da cebola. E aí ela diz o seguinte, que o poder burocrático é um poder onde você tem uma certa dificuldade de lidar com um ponto, como na pirâmide. Você não tem uma posição dominante a partir do que você consegue entender o resto. Ou a partir do que você explica o resto, onde surgem as relações. No poder burocrático, as coisas estão um pouco enviesadas e uma entra dentro da outra de tal maneira que realmente é difícil você apontar para uma dominância. Aí que vem ela com a ideia da cebola. Ela diz, o poder burocrático, ele se parece com uma cebola porque ele é organizado, vamos dizer assim, em camadas. E essa organização em camadas, como a cebola tem uma forma redonda, ela não tem um ponto, ela não é pirâmide. Não? Realmente são camadas. E são camadas, diz ela, que tem uma consistência, se você apertar a cebola, tem uma consistência que você sente. Essa consistência, que está no meio. E se você imaginar que o centro dessa relação de poder é esse miolo, é aquele meio, a imagem, ou a metáfora da cebola, lhe dá a ideia de que o poder ele se organiza em camadas, e, por assim dizer, uma camada protege a outra, de tal maneira. De tal maneira que a cebola, como estrutura do poder, protege o seu núcleo até em face da própria realidade. Ela se torna imune. O poder tem um pouco a ver com essa imunização. Você conseguir não ser atingido pela a realidade muda e continua. E é um pouco, talvez, a ideia europeia da burocracia, basicamente, que no Brasil a gente não tem, né? Vi alguém falando criticamente da burocracia brasileira, que é uma burocracia de cargos de confiança, etc. Que, portanto, não é bem uma burocracia. Claro, porque não, mas no outro sentido, né? Essa burocracia nunca aconteceu no Brasil. De fato, você tem relações diretas de liderança e por isso mesmo você tem um sistema político no Brasil muito sensível à realidade. Troca o chefe, troca toda a estrutura. Analisando a estrutura macro, assim, com esses problemas recentes, a gente vê que Lula está lá no centro da cebola, realmente foi protegido por todas as camadas. Mas com enorme dificuldade. E a grande dificuldade é quando muda. Porque vem uma outra, totalmente diferente. São outras camadas, vamos dizer assim. Nada impede que a camada nova agride a camada antiga. Que, aliás, é o que acontece. Você vê o que acontece? O grande medo da eleição, de se eleger a oposição, é o que ela vai fazer agora. Enfim, esses inquéritos, explorar e tal. Ou seja, o que deveria ser uma burocracia para dar estabilidade numa transição acaba sendo porque não funciona bem nessa forma de proteção, vamos dizer, de neutralização da pressão da realidade. Agora, essa burocracia, isso que se formou no Ocidente, ela acaba criando uma noção de poder desse tipo. Porque
poder é uma espécie de um núcleo que consegue, via uma organização em camadas, enfim, uma espécie de neutralização das ameaças à sua existência pela realidade, de tal maneira que as coisas mudam e isso não se altera. Essa estabilidade, em termos de uma imunização contra a realidade, acaba por caracterizar o poder, em termos políticos, vai dizer a Hannah. Agora, o curioso nisso, ela acrescenta, é que a estrutura dessa a imagem da cebola ajuda também a entender um outro aspecto. Tudo bem, um núcleo protegido. Só que, diz ela, quando você começa a abrir a cebola, vai tirando as camadas, tira, no fim, não tem nada. O núcleo é vazio. Se chegar no fim, é uma última camadinha, acabou. E ela diz, e aí, talvez tenha um grande mistério do poder, desse poder burocrático. Um monte de relações de neutralização, de se imunizar contra isso e aquilo e outras ameaças. Primeiro não tem nada. Um pouquinho mágico de ócio. E lá de lá não tem nada. Ele tem. E quando ele aparece, esse filme, é exatamente isso. É uma voz. Não tem? O que ela diz com a cebola é um pouquinho isso. E o poder? O núcleo do poder? Nada. Isso reforça um pouquinho, bastante a ideia que eu vinha desenvolvendo até agora. Relações. Essa ideia está também, né? Tem um filme novo da Nossa Política, que é uma comédia, que é o Grande Chefe. É uma estrutura dentro da empresa, né? E o presidente, na verdade, para ele justificar determinadas decisões, que não ficar mal para ele atribui ao grande chefe, que não existe. E daí chega um momento que ele contrata um ator para ser o grande chefe. E esse ator daí cria um outro grande chefe. É igual a instituição do rapaz na Bahia, né? Tudo é culpa do rapaz. O restaurante demorou a abrir porque não tem um cardápio do rapaz, não trouxe o ingrediente. Rapaz é uma abstração. É uma instituição baiana, né? Rapaz, está bom. São Paulo tem um trânsito. Mas, enfim, a metáfora é interessante, porque ela reforça a ideia de que o poder não é uma substância. São relações. Que tipo de relação? Politicamente, algo como uma cebola, uma espécie de imunização contra as pressões. Na verdade, é uma relação de imunização contra a realidade. A realidade muda, mas fica. Por isso cria um tipo de estabilidade na relação. Bom, esse tipo de pergunta poderia nos levar a curiosas indagações a respeito pela via política a respeito da relação de direito e poder. Você pode começar a fazer perguntas. O que é soberania? Direito à soberania. Se você olha do outro lado o poder desse jeito, enfim, direito a quê? Como é que você entende isso? Essa é uma hipótese de investigação. Ou o que é poder constituinte? Nesses termos. Enfim, como é que funciona esse nada em termos jurídicos? Certo? Essas são perguntas possíveis por esse ano. Talvez a gente chegue até lá. Mas antes disso, talvez tenhamos que entender melhor, até em face da imagem da cebola, se poder é relação, como nós temos até agora, e onde simbólica é uma coisa importante. Então, que relação é essa? Agora a gente tem que entrar. E agora a gente tem condições de perceber, no modo como a gente entender a relação, como é que entra o direito ou como é que o poder entra dentro do direito. É isso que a gente tem a perceber, que nós vamos fazer depois, o próprio direito começa.
afinal, como eu disse para vocês na primeira aula, a própria palavra direito é uma metáfora. O que é o direito? Pronunciando uma metáfora. É de cima a baixo. É uma balança que enfim, pensa que fala o direito, constrói um monte de teoria em cima de uma metáfora, né? A retidão da balança é uma coisa fantástica. Bom, mas voltando ao nosso tema. Existem concepções a respeito dessa relação da teoria da economia que, por assim dizer, tentam de alguma forma recuperar algo de substância aí dentro. Por exemplo, a força é recuperada quando você define a relação de poder como uma relação com possibilidade ou probabilidade ou efetivamente conquista de obediência. Enfim, quando você tenta entender poder como uma relação de obediência, de alguma forma você recupera a noção de força e tenta dar substância ao vazio da cebola por essa medida. Lembra que na hora que falei da cebola, eu falei em imunização contra a realidade de uma estabilidade de algo que não é nada. Na relação de obediência, não. Fica um pouco mais visível. A obediência nos faz pensar em alguém que obedece e alguém que é obedecido. Portanto, já por essa personalização, a definição de poder em relação com obtenção de obediência vamos dizer assim, substantiva um pouco, substancializa um pouco de novo a relação. Mas não funciona bem. Se você disser que poder é obtenção de obediência, na verdade você já está pressupondo o que é o poder, sem dizer o que é. Poder é obtenção de obediência, também. Mas então eu já tenho aí uma noção de poder que não está sendo explicitada. Porque quem diz que o poder é obtenção de obediência, na verdade, está dizendo que na obtenção da obediência se exerce algo como poder. Digamos assim, é uma definição um pouco circular, repetição de princípios ali dentro. Essa ideia de poder como obtenção de obediência conhece variantes importantes na teoria política. Uma delas é poder a atuação de causas contra possíveis resistências. É um pouco mais abstrato. No fundo, está lidando com algo parecido com a noção de obediência. Ou então poder é uma causalidade sob condições adversas. Não? Ou para Carl Schmitt, não? Poder, não? No caso Schmitt falando do poder soberano, poder é capacidade de dizer exceção. Um pouco nessa direção. O que é poder? É a capacidade de dizer a exceção. Não a rotina, a exceção. Tá, a definição de poder soberano e toda a problemática que surge a respeito do direito. O direito surge desse poder de dizer exceção. Isso está ligado um pouco a essa noção, um pouco mais substancial, por assim dizer, ainda que esteja falando de uma relação. Por outro lado, eu tenho tentativas de entender essa relação a partir da ideia de jogo. O poder é um jogo. A expressão existe em português até
virou uma expressão razoavelmente de uso comum, o jogo do poder. Aparecem nesses termos a ideia de poder como uma espécie de troca estratégica, poder do jogo, etc. Bom, todas essas teorias, elas são tentativas que acabam nos fazendo pensar no poder como um tipo de relação que ocorre dentro de um conjunto, que a gente costuma chamar de sociedade, em que eu tenho uma imensa quantidade e possibilidade de interações, onde a noção de poder será então localizada. Ou, se quiserem, a noção de poder como relação teria que ser observada dentro da sociedade humana enquanto um conjunto de interações comunicativas, por assim dizer. Então, eu teria que saber que tipo de especialização nós encontraríamos a respeito dessas comunicações para entender o fenômeno do poder. Eu vou chamar a atenção aqui para uma teoria que vai nessa direção e que pode ser fecunda para aquilo que a gente está procurando, que é a teoria do Luhmann a respeito da sociedade, do poder do poder. No caso aqui, basicamente a respeito do poder. Dizendo uma síntese muito ligeira, Luhmann nos diz aquilo que a gente chama de poder é o que ele denomina de meio de comunicação. Poder é um meio de comunicação. O que ele quer dizer com isso? A teoria dele parte da seguinte hipótese. Aquilo que nós chamamos de sociedade, e isso é percebido na evolução das sociedades ocidentais, assim, quando a gente vai chegando perto das chamadas sociedades funcionais, não das sociedades estamentais, são aquelas em que você tem chefe visível, ordem organizada por segmentos, um segmento exclui o outro, a mobilidade social é você sair de um segmento exclui o outro, não é de ser poder e conseguir a nobre, ser destituído da nobreza, poder, enfim. Nesse tipo de sociedade, talvez a gente tenha mais dificuldade de perceber isso. Mas nas sociedades funcionais, surgem da Revolução Francesa, principalmente, onde esse segmento se dilui, a noção de status perde essa importância que tem, no lugar disso entra a noção de função, em que os papéis sociais, políticos, por exemplo, são desempenhados na forma de funções. Alguém é o presidente. O importante é ser o presidente, não ser aquele alguém. É complicado isso. Enfim, quando você entra nesse tipo de sociedade, que é a chamada sociedade funcional, onde os atores concretos não são decisivos, o mais decisivo a função, as disputas pessoais, inclusive, se transformam em disputas por função. Nesse sentido, a gente vê um caso brasileiro, né, que você se apoia porque você quer nomear um monte de gente. A função é uma coisa de sistema. Então, quando você entra nesse tipo de percepção da sociedade e do poder, talvez você consiga perceber isso que ele está chamando de
poder como meio de comunicação. Até porque nessa sociedade a importância dada à ideia da função faz com que a noção de indivíduo se torne uma noção inferior, ela se torna menos importante dentro da concepção. E isso faz com que talvez a mais antiga noção de sociedade que a gente tenha entre em crise. E as mais antigas noções de sociedade que nós conhecemos, nem lá da cultura grega, pelo menos no Ocidente, a sociedade é um conjunto de seres humanos, de indivíduos humanos. Então, enfim, a sociedade é esse conjunto. E aí todas as teorias da sociedade fazendo as clássicas perguntas. Por que as pessoas se associam? O que é que elas mantêm unidas? Porque a sociedade é esse conjunto de pessoas. Lembro de discussões com sofistas, alguns deles dizendo não, a sociedade nasce porque Zeus percebe que os seres humanos são muito dispersos, mas eles morrem nessa dispersão. E por isso ele vem com uma ordem e diz, olha, para sobreviver todo mundo junto. Daí nasce a sociedade. Essa mítica, etc. Mas que mostra que nessa concepção surgem problemas muito peculiares, que curiosamente subsistem até hoje na discussão jurídica. Um deles está nessa palavrinha que não sumiu na discussão, chamada affectio societatis. Que forma é isso? Não é que são dois que acabam formando uma só. E às vezes rompe alguma coisa estranha aí, chamada affectio societatis, e não há mais. Eu estou lidando com uma noção de sociedade como um conjunto de indivíduos. É claro que na funcional isso funciona mal, por assim dizer. Se você pensar na sociedade anônima, indivíduos, que indivíduos? Ações, enfim, tem abstrações. E aí começa a dúvida, né? Será que a sociedade é realmente um conjunto de indivíduos ou é outra coisa? A proposta do Lula a gente devia pensar a sociedade como outra coisa. Ela não é um conjunto de indivíduos. Só que ela vai mais longe. Ela não só não é um conjunto de indivíduos, como os indivíduos não pertencem à sociedade. O que talvez seja uma coisa de uma radicalidade mais brutal e cruel. Né? Até porque mexe um pouco com a gente. Como? Você olha para dentro e fala, eu não pertenço à sociedade? Não. Fica esquisito dizer isso, mas é o que ele afirma, levando ao extremo isso. A sociedade não é um conjunto de indivíduos. Aliás, os indivíduos não pertencem à sociedade. Na verdade, a sociedade é um sistema e os indivíduos fazem parte do mundo circundante desse sistema. De tal maneira, avança ele, que a gente até pode dizer que tanto o indivíduo não pertence ao sistema chamado sociedade, que para o sistema social, em geral, é um problema. O que a sociedade faz com os indivíduos é um dos problemas mais complicados que existe na vida social. Certo? Por outro lado, o indivíduo, para que a sociedade é um bruto, é um problema. Não consegue entrar na vida social. Tem dificuldades, etc. Só que quando ele entra na vida social, não é que ele está membro da sociedade. A sociedade é alguma coisa da qual ele se serve, mas a sociedade não é um conjunto de indivíduos. Se a sociedade não é um conjunto de indivíduos, o que é a sociedade? Bom, a resposta do Lula é que a sociedade, aquilo que a gente chama de sociedade, na verdade é uma espécie de sistema comunicacional. É um sistema comunicacional.
mediante o qual os indivíduos que não são membros da sociedade se entendem, se desentendem, etc. E aí, dizer, é um pouco paradoxal, mas o indivíduo que não pertence à sociedade precisa da sociedade para poder se entender com os outros indivíduos. Embora a sociedade não seja o conjunto dos indivíduos. Sem sociedade eu não conseguiria dar essa aula para vocês. Sem sociedade eu não dou aula. Nós ficaríamos à parte. Eu tenho uma bruta dificuldade de... Aliás, a grande interrogação vai dizer, em termos de interação, até se efetivamente nós nos comunicamos com essas palavrinhas, se nós nos entendemos, sei lá, a gente consegue ir um dentro do outro. Vocês estão olhando a minha cara, é o que eu estou falando. Será que vocês estão captando tudo que eu estou pensando? As mulheres às vezes conseguem, né? Não dizem que conseguem, não? Certo? Você vai além e tal. Até pode ser. Uma percepção mais complicado isso. Para o homem é, você olha, você não entende o que a mulher está pensando. Mas, ou vice-versa. Eu estou brincando, mas na verdade o que você percebe, pelo menos na teoria dele, é que as relações chamadas interindividuais têm uma característica forte de opacidade. Eu passei até mais longe de dizer que cada um de nós é opaco até para si mesmo. Sei lá, talvez se você vai no caminho da psicanálise, você chega até lá, né? Preciso do outro para poder saber o que eu sou. Portanto, preciso de uma relação social para poder me entender. Um pouco de van e o outro que eu vim. O que eu preciso para me entender? Eu preciso de uma técnica social, desenvolvida socialmente. Que não é o problema de relação entre mim e o psicanalista. Não é isso que ele fala. Mas até o psicanalista diz, não, o psicanalista não. Sei lá, um ouvidor, fica lá sentado. Até de preferência você nem olha para ele. Traz. Cobra no final, né? Cobra. Ele cobra. Nessa hora é outra relação. Mas enfim, o que ele está chamando de atenção é para esse aspecto interessante da sociedade, que não é uma relação entre indivíduos, quer dizer, não é composta por relações interindividuais, mas é algo que possibilita que os indivíduos se relacionem e até se entendam, se desentendam, com a eterna dúvida de se realmente se compreende. Não sei, mas isso deixa de ser problema. O problema é outro. O problema é nós temos uma realidade, a realidade dos indivíduos, eles existem, e eles de alguma forma entram em contato uns com os outros. Como? Mediante sociedade. E o que é a sociedade? Bom, aí vem essa expressão, eu vou simplificar bastante, mas aí vem essa expressão comando sentido, que eu referi à noção de poder. Uma diz que poder é o meio de comunicação. A sociedade, ela possibilita as relações na medida em que ela oferece meios de comunicação. A sociedade é, por assim dizer, um conjunto de mídia, para usar a expressão da moda, média, para usar o modo de expressão em português. São meios de comunicação. O que são esses meios de comunicação? Diz o Luhmann, eles podem ser entendidos como códigos simbólicos mediante os quais você interage.
E a sociedade é composta por esses meios. Eu tenho uma enorme diversidade de meios. Inclusive alguns que têm uma natureza talvez física mais ostensiva. Então, a possibilidade de você fazer a voz chegar mais longe, o alto-falante, o rádio, a imagem chegar mais longe, a visão, a internet, tudo. Eu tenho meios físicos até que ajudam a entender por que a gente está falando. Mas quando eu penso na sociedade, eu estou pensando um pouco mais abstratamente. A sociedade é um conjunto desses média, meios de comunicação, enquanto códigos simbólicos. Homens e mulheres, por exemplo, se apaixonam, sem dúvida. Interagem nessa paixão também. Como? Eu preciso da sociedade para que isso possa acontecer. E o que a sociedade me oferece para isso, por exemplo? Ela me oferece uns meios de comunicação mais bem elaborados, chamado amor. Tudo bem, parece uma definição pobre do amor. O que ele está dizendo é amor nada mais é do que o simbólico. Que, aliás, se vale até de simbolismos físicos. Flor. Por quê? Eu penso no poder águia. Por que não a flor? Não? Às vezes a flor pode ser um símbolo político. O governador fazia isso, mas enfim, no amor, a gente vê esses simbolismos que são variáveis dentro da sociedade. A nossa, por muito tempo, a flor foi, ainda é. Existem formas de toque físico, beijo, que tem um sentido de símbolo codificado, ou símbolo dentro de um código. É verdade que, como eu estou lidando com meio de comunicação enquanto código simbólico, o modo como nós interagimos é sujeito a chuvas e trovoadas, surpresas. Você manda uma flor e ela aparece, vai sair uma cara feia. Pode acontecer, não? Pô, não vi. A gente faz essas perguntas. Dá um beijo e recebe. Não encosta em mim. Enfim, claro que o símbolo está funcionando, mas como qualquer código exige decodificação. Mas aí existe toda a dramaticidade da relação humana. Mas para eu decodificar, o primário é o código. Então, para nós nos entendermos, em termos de entendimento do homem e da mulher, o amor é um código fundamental. Permite que eu comunique sentimentos. Eu acho difícil pensar bem, mas não sei. Há progressos hoje da neurologia, etc., que tenta explicar como é que isso acontece. Mas até hoje, não, como diz o Heidegger, a lágrima tem moléculas, mas eu tenho dificuldade de achar as moléculas da tristeza. Do que a gente está falando? Por exemplo, eu não falei tristeza. Aí entra essa ideia de meio de comunicação. Com todas as suas dificuldades, mas aí entra a ideia de meio de comunicação. A sociedade como esse conjunto de média, de meios de comunicação que permitem as interações, mas que não se confunde com os imperadores. Nesses termos,
a ideia de sociedade talvez nos permita entender um pouco o que é que possa ser poder como relação que nós estamos falando. A ideia primeira que surgiu é que o poder é relação e me faz pensar na relação interindividual. O que obviamente não explica tudo, porque eu também tenho essa outra forma de poder, como é burocrático, quando eu não tenho nada, a interação do que com o que. É difícil você estender a palavra. Mas se nós começamos a pensar em meio, talvez aqui eu consiga entender melhor isso. Esses meios de comunicação que têm o sentido de código são talvez, no caso do ser humano, projeções de um código fundamental. Isso é uma hipótese. O código fundamental é o código linguístico. Os outros códigos talvez possam ser encarados como códigos paralinguísticos. O código fundamental é linguístico. São paralinguísticos na medida em que eles são construídos simbolicamente como o código linguístico, que seria o código fonte para o ser humano. Uma questão antropológica e aberta. A gente pode supor isso. Os outros códigos, todos eles têm alguma relação com o código fonte, com o código base, que é o código linguístico. Mas, evidentemente, eles passam a ter uma vida própria, não se confundem. O caso do amor, né? Escrever poesia de amor, fazer declaração de amor, tudo isso é feito com palavras. Mas é óbvio que o amor, enquanto meio de comunicação, não se refusa à língua, não à língua nesse aspecto. Tanto que todo amante toma cuidado com aquilo que faz, né? O jeito que faz. Porque sabe que na interação, o meio de comunicação, o amor liga outros símbolos que não são necessariamente digitais, palavras. Você tem que tomar cuidado com isso. Até porque a gente vai construindo teorias em cima disso, onde você percebe o amante ingênuo, experimentado, o grande paquerador, a grande paqueradora, enfim, que sabe lidar com o código muito bem. Ou aqueles que se metem a usar o código e fazem as suas besteiras. O código, embora os códigos, embora tenham essa base linguística, em termos humanos sejam paralinguísticos, eles têm lá as suas especificidades. Tudo bem, a partir do código linguístico, a gente pode dizer que todos os códigos de alguma forma se estruturam em cima de um sim ou não. Que é, por assim dizer, o ponto estrutural, o núcleo estrutural do código linguístico. A possibilidade de dizer não. Os animais, nessa direção, pode dizer que os animais não desenvolvem um código linguístico como o humano nesse sentido. Isto é, os códigos de comunicação animal não têm a negação. Não que os animais não neguem, mas para negar é mais complicado no animal do que para o ser humano. Não? O cachorro rosa, o gato fica arrepiado. São formas de você dizer, mas são formas positivas e não negativas. Talvez a gente entenda assim, o cachorro rosa, você vai, opa, não? Não precisa gostar, basta você dar uma olhada assim no tamanho do tipo do cachorro, você para.
me lembro de uma amiga na minha casa, lá na praia, que um dia se levantou, saiu do quarto, olhou, estava lá a pitbull do meu filho na frente dela. Olhou, você tem razão, está muito cedo para claro, né? Tem uma simbólica do pitbull ali. O cachorro amansa, vai pitbull ali. O cachorro não vê nada, ele ficou olhando. Um símbolo de autoridade. Mas e aí vem o problema, que tipo de comunicação ele faz? Né? O princípio da comunicação vai parecer sempre positiva. Como é que o cachorro faz para dizer para ela, fica tranquila, pode passar, não tem problema, não vai fazer nada, não. Não tem rabo para abanar, é isso? Abana o rabo? Também tem a história. Aquela piada, tipo, quando cortar o rabo do cachorro. Leite, não tinha mais nada. E o veterinário falou assim, por quê? O que acontece? Vai estar com o rabo? Quero que quando minha sogra chegue em casa, não haja nenhuma manifestação de alegria. A gente vê o rabinho bateiro com... Não. E você interpreta que já que então ele não vai agredir. Mas isso é nós fazer. Enfim, a negação é uma coisa que na linguagem, a comunicação animal se manifesta com muita dificuldade, talvez se possa dizer até que não existe. Na língua humana isso é um ponto fundamental importantíssimo. A possibilidade de dizer sim. Ora, isso já nos dá uma pista sobre o modo como os meios de comunicação que compõem a sociedade, que permite que nós entremos em interação, se compõem. Todos eles trabalham com cinema. É verdade que na relação humana, nos códigos, você não tem apenas cinema. O homem, sua base linguística, a língua humana tem a negação, mas eu tenho negação e tenho negação. Não é tão simples assim. Nós também somos bem criticos. Ensino e não pelo contrário. Mas não, talvez ou pode ser. Pois é. Também. Mas, em princípio, o sim e o não é alguma coisa importante na construção desses meios de comunicação, até no modo como a gente pode observar como historicamente eles são construídos. A ideia que o Luhmann quer nos transmitir é que as sociedades podem ser observadas historicamente até num processo de evolução. Elas se alteram, elas vão mudando. A evolução histórica de uma sociedade mostra, na verdade, uma crescente complexidade dos seus meios de comunicação. Digamos assim, sociedades primitivas, em que o grau de complexidade dos próprios indivíduos é pequeno, desenvolve meios de comunicação bastante simples e muito simplificados, suficientes para todo mundo conseguir interagir. Quando as relações começam a ficar mais complexas, etc., as sociedades têm que inventar, ou pelo menos separar os seus meios de comunicação. O que quer dizer é, por exemplo, o amor, a economia, o poder, o direito, a moral, a ciência, tudo isso são meios de comunicação social. Pode estar tudo junto. Religião, tudo junto num só. Que dá conta da comunicação, só que vai chegando momentos em que há, por assim dizer, uma exigência de diferenciação, porque a complexidade das relações começam a forçar o sistema a
se tornar ele mais complexo, sob pena de você não conseguir mais interagir. Isso tem uma crescente complexidade social e por aí talvez um critério para falar do desenvolvimento social. Nessa linha, o poder é um meio de comunicação que aparece no desenvolvimento social. O que ele quer dizer com isso é nem toda a sociedade tem o poder como um meio, um código próprio. Às vezes é misturado com outros códigos, como o religioso. Porque as relações de poder e as relações mágicas, religiosas, se confundem aqui lá de fora. Então, que o direito e a moral também não se separam. É tudo uma coisa só, é um código só. Em que o direito e a religião, ela mesma, também se mostram como um grande código. E a evolução social mostra que esses códigos começam a se desprender uns dos outros. Provavelmente criando problemas em acréscimo. Na hora que um código se desprende do outro e passa a ter uma organização interna própria, surge o problema de como é que os códigos falam entre si. Isso vira, passa a exigir supercódigos. De tipo, economia vai até aqui, poder político vai até aqui. Não confundam um outro. Então, sob pena de, essa é a frase minha, corrupção. Quem é que define a corrupção? Um outro código chamado direito, é o código moral, enfim. Começa a perceber o que ele quer dizer. A sociedade é esse conjunto de códigos que propicia as relações entre os seres humanos que não pertencem à sociedade, mas se relacionam por meio dela com os outros. Bom, nesse sentido, o meio de comunicação é essa espécie de construção paralinguística, um código de símbolos que regula a transmissão de mensagens seletivas de cada um de nós. Quando eu quero dizer que eu gosto de alguém, estou apaixonado, enfim, eu uso esse código. O código chamado amor. O código permite que eu transmita as minhas seletividades. Mas de você, não dela. Deus. Uma seletividade. Tantas, por que Deus? Se dela. Tantos, por que Deus? Bom, tá óbvio que na mensagem que você leva ao outro, transmite-se uma seleção, você opta. Dentre muitas possibilidades, o código tem que permitir isso. O código, aliás, permite isso. Permite a transmissão de uma seletividade que se efetua, uma performance seletiva. É isso que ele permite. Agora, o código não só permite você realizar as interações em termos de transmitir performances seletivas, porque esse e não aquele, mas como ele é algo comum, ele é meio de comunicação é comum, então, quanto mais comum, mais ele desenvolve essa função. Na verdade, ele, além de permitir a transmissão de performances seletivas, porque A e não B, ele cria
por assim dizer, expectativas seletivas no outro. Ele antecipa as seleções. Então, de tal maneira que aconteça. Quando ele vai falar com ela, ela já esteja esperando. Por várias manifestações simbólicas, que uma hora ele vem falar, ou vice-versa. Então, o código não apenas permite que ele transmita as suas performances seletivas, mas permite que ela antecipe essas. O que faz da interação alguma coisa que tem uma probabilidade maior. Você transmite mediante código, mas antecipa mediante código. Os meios de comunicação, portanto, são construídos, os meios de comunicação social, sociedade, eles são construídos de tal maneira que o modo de selecionar de um indivíduo acabe servindo ao mesmo tempo de estrutura de motivação para a seleção do outro. Há um intercâmbio que nos permite falar até. E quem domina bem uma língua, e refletiu já algum dia sobre isso, percebe isso. Não sei se vocês já fizeram esse teste, eu acabei fazendo por conta do meu aprendizado de alemão. No alemão isso é muito visível. Eu me lembro do meu colega do quarto que me dizia isso. Como o alemão tem aquele negócio de colocar os verbos no fim, as frases adjetivas, né? Eu quero que você para a casa lá, vai lá no fim, você tem toda uma estratégia de expectativas que tem um tempo, logo em seguida, eu quero que você vá para a casa. A expectativa é em relação aos complementos. Né? Para eles é para a ação principal. Só que, daí foi aí que eu me toquei, ele falou assim, mas, dizia ele para mim, quando você dominar bem o alemão, você vai ver que você não precisa esperar que o sujeito chegue até o fim, você termina antes que ele vai falar. Tanto que às vezes o sujeito começa e você já faz. O que a gente também faz em português. O sujeito diz uma palavra, para bom entendedor, meia palavra basta. É um pouco isso. O alemão nos tem para perceber, só para chegar até o fim, senão não fazer nada. Né? Mas ele me disse, não, em alemão também dá para fazer isso. É um pouco isso que está sendo dito. O meio de comunicação, ele permite a antecipação. De tal maneira que, às vezes, você não aciona o simbolismo todo, o outro já está respondendo. Que também, isso é coisa de inteligência artificial, para tentativa de reproduzir o processo de interpretação, normalmente você pega a partir da construção do significado pelos termos. Né? Aí começaram a aparecer modelos em que o processo é adutivo. Na verdade, a interpretação é a palavra que acontece, mas na verdade, toda vez que alguém começa a falar, você vai adivinhando. Você vai adivinhando como é que ele termina como é que ele termina a palavra, a sentença, o que ele quer dizer. É isso. A gente vai avançando com hipótese e fechando. E essa inteligência artificial faz isso, porque ele faz isso. Efetivamente. Faz isso. Ele está representando agentes inteligentes. Para isso eu preciso de meios de comunicação, como esse, ou como esses meios sociais do tipo amor, poder, direito. E, na verdade, criam esse tipo de possibilidade de relação. Agora, evidentemente que, quando eu digo que existe um jogo de seleção, motivação, ação, antecipação da ação, na construção do meio de comunicação, tendo em vista a interação humana, eu também estou dizendo que os símbolos que compõem o código, eles assumem essa função básica de serem mediadores. Eles
são, possibilitam a intermediação. Isto é, eles possibilitam que de lado a lado você possa, por assim, fazer esse jogo da transmissão-antecipação. É claro que, dependendo da sociedade onde você está, não a qual você pertence, a sociedade onde você está, você tem que tomar um certo cuidado e não fazer bobagem. Porque eles nem todos são construídos, pode ter até a mesma designação, por exemplo, amor. Mas veja lá o que você vai fazer. Em certas sociedades, a transmissão não provoca nenhuma antecipação, ao contrário, pode provocar o inverso. Então, a gente sabe disso. Por outro lado, quando você está por dentro do uso do meio de comunicação, os símbolos, no caso do amor, troca de flores, entrega de flores, resposta por beijo, flores e beijos são seletividades, não em termos de transmissão, mas também em termos de antecipações, que faz com que a gente possa entender o que se chama de crescimento de intensidade da relação. E essa sensação que a gente tem do amor, que felicidade, etc. O meio de comunicação vai fazendo com que isso se intensifique. Até que chega aquele momento lá que você olha, nem precisa falar, ela já entendeu o que se pensa. Só precisa tomar cuidado com em casa para a coisa não desandar, né? De repente não antecipa mais nada, tal. Não? Você também. Uma espécie de desandamento do meio de comunicação. Com todos os problemas que existem. Mas a gente percebe, pelo menos, agora, desse lado positivo, como funciona esse jogo da antecipação, da transmissão e antecipação. Eles vão criando intensidade na relação, vai crescendo. E vai crescendo, às vezes, sem que as transmissões ocorram. E, portanto, no limite, vira até um jogo de antecipações, em que ninguém transmite mais nada. Quase. Isso que eu estou falando do amor vai ser importante para a gente entender o que vai acontecer nesse meio de comunicação chamado poder. Espera. Para você entender coisas do tipo obediência, para você entender coisas do tipo acatamento ou empolgamento com o líder, não, ele nem fala nada, e de repente todo mundo já está aplaudindo antes dele falar. Como é que acontece isso? É o meio de comunicação poder. Claro que todo meio de comunicação são sujeitos a uma manipulação. Existem técnicas de comunicação que se podem desenvolver a partir dos meios de comunicação. Claro, o ser humano tem uma atividade reflexiva sobre isso. Você pode se tornar um técnico do poder, um técnico do direito, etc. Você aumenta as intensidades, você sabe lidar com aquilo. Outra questão. Por enquanto, nós estamos entendendo para onde a gente pode seguir. Bom, existem alguns pressupostos nessa teoria. Eu quero deixar claro desde o início. O primeiro é que os processos de comunicação que são regulados por meios de comunicação vinculam os participantes. E porque vinculam, podem provocar frustração. Enfim, se alguém lhe mandou flores e você imagina, ele gosta de mim, e chega na hora H e você não me engano, não é bem isso, acho que você me entendeu mal, dá uma bruta frustração, claro, porque há uma vinculação no uso da simbólica. Então,
um pressuposto curioso aqui dentro é que o meio de comunicação acaba exercendo uma espécie de função vinculadora que cria as frustrações. Isso significa que quando você percebe a vinculação entre os parceiros, significa que o meio de comunicação faz com que ambos os parceiros realizem, cada um, a sua própria performance seletiva, antecipando a do outro. Isso é a vinculação. E quando isso se quebra, você tem frustração. Quando isso não acontece. Essa possibilidade da frustração é outro pressuposto importante, uma implicação importante da percepção da sociedade como um conjunto de meios de comunicação. Ou seja, a frustração pode acontecer dos dois lados. Sempre. Os meios de comunicação que compõem a sociedade pressupõem, implicam uma dupla possibilidade de frustração. E nessa combinatória, você pode levar isso a quádrupla, 4, 4, 16, é uma proporção geométrica de possibilidades de frustração. Ou, digamos assim, os parceiros, que o Rubens chama de alter ego, eles estão sujeitos a uma dupla contingência nas seletividades proporcionadas pelos meios de comunicação. Enfim, pode haver uma frustração na transmissão, na antecipação da transmissão, e na transmissão tendo em vista a antecipação daquela transmissão, enfim, isso pode ir crescendo. Que leva à percepção de que a comunicação humana é altamente contingente. Tem um grau de contingência muito grande. Porque os meios de comunicação têm essa característica, que compõem aquilo que a gente chama de sociedade. Isso me leva a perceber que a diferença entre os modos, entre os meios de comunicação que nós conhecemos socialmente, nós conhecemos, não está propriamente naquilo que você transmite, o conteúdo. No meio de comunicação você consegue transmitir muita coisa. No meio de comunicação, amor, você pode conseguir transmitir poder. E vice-versa. Mas pode. Frequentemente faz. Começa com amor, termina com poder. De repente você percebe no amor poder, briga, etc. Enfim, a gente sabe que isso é possível. Então, o que diferencia o meio de comunicação do outro não é propriamente o conteúdo que é transmitido. Talvez o que separa um de outro é o modo como eles atuam. Você pode transmitir, às vezes, as mesmas coisas por vários deles, mas o modo de atuação é diferente. O importante é que o meio de comunicação, em termos de modo como ele atua, ele permite uma simplificação das mensagens transmitidas. E por isso ocorre uma antecipação. Vamos dizer assim, o meio de comunicação, e cada um a seu modo, produz uma simplificação da interação. Então, basta uma flor e o outro já entende um monte de coisa. Claro, repito que existe uma enorme contingência nisso. Lembra daquela piadinha lá do
2 filhos, ó, pessimista e otimista. E o otimista recebe de Natal uma bicicleta. E ele começa a pensar, bicicleta, posso cair, quebrar os dedos, ficar sem dedos, coisa horrorosa. Presente de Natal. E para o filho otimista, o pai pegou um pouquinho de estrume de cavalo, pôs um pacotinho e deixou no canto. Veio o cavalinho! É um pouco esse problema que existe nos meios de comunicação. Essa é a questão da contingência, e essa contingência está ligada a esse funcionamento simplificador dos símbolos. Basta uma partilha de estrume. Nossa! Ou não. A contingência está no problema de interação, da reação do outro. Como, na verdade, você, por meio da comunicação, você simplifica, por assim dizer, a interação, em outras palavras, a interação não se dá plenamente. Não? Tudo bem, você vê um beijo. Tem um monte de coisas ali que aquilo é uma simplificação. Quando bate no outro, também essa simplificação provoca várias reações, várias antecipações. Não? Por isso mesmo, porque existe uma simplificação simbólica, nós precisamos de, por assim dizer, na construção dos meios de comunicação, nós precisamos de símbolos que substituam o início concreto. Ou seja, os meios de comunicação que formam a sociedade, eles combinam, por assim dizer, uma comunidade de orientações comuns. Tipo, essa é uma forma, logo pensa em alguma coisa desse tipo, com uma não identidade das seleções. Isto é, os meios de comunicação lidam também com a contingência. Não? E a gente aprende isso. Amadurecer é ir aprendendo isso. Para ficar num exemplo bastante simples. Lágrimas de tristeza e de alegria. Ou de dor. Lágrima é um símbolo de comunicação, sem dúvida. Ela é uma coisa subjetiva, pessoal, individual, do ser humano. Então, mas ela tem um sentido simbólico enquanto meio de comunicação. Ela contém um início e ao mesmo tempo, isto é, ela simplifica e ao mesmo tempo ela, por assim dizer, ela combina essa comunidade, esse senso comum de orientação, com a não identidade das seleções do outro. Vale dizer, o meio de comunicação permite que você lide com a contingência. E aí entra um processo que a gente vai chamar socialmente de aprendizado. A criança vai aprender. Você percebe a criança aqui? Quando vê a vela, a primeira coisa que ela faz é assoprar e bater palmas. Ah, parabéns! Amanhã acende a vela de novo, não é para apagar, está escuro. Ah, foi para apagar. Quer dizer, veja o meio de comunicação, a simbólica forte. É claro, que não vai entrar no velório, é só para as velhinhas. Não? Justamente, você aprendeu
o simplificado e ao mesmo tempo a lidar com a contingência. A vida social é um aprendizado. E esse aprendizado significa saber como lidar com a comunicação. Alguns se tornam excepcionais, figuras, grandes comunicadores, grandes comunicadores do amor, do poder, em todos os campos. A gente possa imaginar. E esse tipo de domínio, domínio de comunicação. Bom, feitas essas premissas, agora eu acho que nós estamos em condições de entender o que é o poder como relação. O que é o poder como meio de comunicação e como é que ele se liga e lida com esse outro incrível meio de comunicação chamado direito. Como é que eles trabalham? Não são totalmente separados? Não. Sabe que eles têm relações. Tudo bem. Como é que se dão as relações? A partir da ideia de meio de comunicação, nós vamos tentar mostrar isso. Tá? E aí vai aparecer como é que o poder e direito interagem. Enquanto meios de comunicação que não se confundem, mas interagem. As três outras. Sabe que tem um exemplo interessante dessa relação e da antecipação na comunicação? A Vanessa, uma amiga nossa, né? Ela teve filha e a filha estava atrasando para começar a falar. E na escola, depois chamaram na escola para conversar, o problema é que eles estavam antecipando demais na comunicação. Eles ficaram tão bons em adivinhar o que ela quer, que ela não precisava comunicar. Né? Ou seja, ela olhava e já sabia. Ela parada na escola. Ela tinha as expectativas atendidas. O problema é exatamente o problema do aprendizado. Né? Os pais disseram, Do meio de que comunicação. você já ela não que a precisa pessoa nem- fale, vai ser Professor, Isso dá problema na educação, o filhinho, a filhinha mimada e tal. no meio da comunicação, Que é isso? pode ser analisado da vontade da Em tese, não. Teoricamente, não. Mas ela é mais bem entendida na sociedade funcionalista. Quer dizer, é mais fácil você entender nesse tipo de sociedade. E na outra, a outra você precisa sofisticar um pouco mais a teoria. Porque a segmentação faz você pensar em outras coisas. Em identificações mais concretas, mais ligada ao mas também já. Só que tudo está tudo mais embolado, por exemplo. É difícil você perceber isso. Os instrumentos para separar um do outro são tão claros. professor. Só acho interessante essa sociedade que substitui aquela coisa personalista diante da passado. Essa coisa eu acho um bom sistema para garantir um processo Aí é outra, aí já é um problema de técnica política, que não é mais teoria, é técnica, teoria do uso. Bom, depende do paradigma que você toma, o objetivo que você quer, enfim, paradigma for uma sociedade desenvolvida, onde isso acontece. Será que ele chega lá, sei lá, 20 anos atrás, esse paradigma era muito forte. Então, o desenvolvimento social é a divisão de subdesenvolvidos e desenvolvidos. E no subdesenvolvimento, os meios de comunicação funcionam mal, ou sendo ainda embolados. E a aspiração era conseguir. Hoje não se diz isso com tanta facilidade. Você reconhece que o juízo, que é melhor ou pior, técnico, é relativo. Você tem gente que diz, não, eu prefiro viver numa sociedade
primitiva, tudo embolado, no primeiro uma loucura, uma sociedade não personalizada, etc. Isso vai se alterando também. Ser juízo de valor já é outra coisa, né? Não é isso aqui. Aliás,